relação às competências técnicas, né, como você, como profissional, que cursos, o que você precisou desenvolver ou realizar para poder estar aonde está? Então, Lu, olha que eu fiz uma trajetória, esse ano eu acabei completando, né, 10 anos de empresa, 10 anos de profissão como coach, e nesses 10 anos não teve um único ano que eu não fui estudar, um único ano que eu não fiz 2 cursos, um único ano que eu não fiz uma formação a mais. Alguém do desenvolvimento humano, ele precisa estar sempre estudando. É alguém que precisa, que gosta de estudar. E assim, ó, eu fiz formações em 4 escolas diferentes. Porque em uma escola de coaching, eu entendi que ele era muito planejador, que ele era extremamente planejador, que era altamente racional, era números e era algo assim concreto. A outra escola eu entendi que era algo mais emocional, que tratava mais da parte sentimental. Numa outra escola eu entendi que o dinheiro, a gente faz dinheiro, nós não ganhamos dinheiro. Isso foi fundamental para mim e nos meus posicionamentos junto com os meus clientes, porque nós somos responsáveis em fazer dinheiro, não em ganhar dinheiro. Isso para o empreendedor é algo muito elucidativo. Numa outra escola que eu participei, ele vem já com uma postura de corpo, alma e espírito, nos dando o entendimento que tudo acontece primeiro no mundo espiritual, segundo as nossas atitudes, segundo as nossas ações. É o famoso plantar e colher. Então, eu vejo assim que essas 4 escolas, né, me trouxeram importantes informações das diversas áreas que hoje, né, eu trabalho. Eu tinha uma outra profissão que era ligada, eu tinha uma outra formação, aliás, ligada ao agronegócio. Eu entendi que eu precisava de um pouco mais. Eu fui buscar uma segunda graduação na administração. Então, não adianta, a gente precisa estar sempre se renovando, buscando, sim, melhorias, porque as necessidades das pessoas olham em você como... Não, ela tem a resposta. Na verdade, nós não temos todas as respostas, mas nós temos as ferramentas para que o nosso cliente entenda naquele momento que ele está, no momento que a empresa, naquele time que a empresa está, qual é a melhor ferramenta para o atual momento. Então, eu penso que essas formações, né, as quais eu passei, e eu penso que me deram suporte para, então, atender esses clientes, essas empresas, né, essas pessoas que nos procuram, nos vendo como solucionadores. Mas eu também entendo que as verdadeiras respostas estão dentro das pessoas. O nosso papel principal é dar as ferramentas para elas, para que a gente possa cavar, né? Para que a gente possa tirar da pessoa o seu melhor, a sua potência, a sua habilidade, aquilo que realmente move a pessoa. Às vezes ela está lá escondidinha, né? Mas quando você começa a utilizar as ferramentas corretas, ela fala, uau, eu posso isso, não sabia. Então, uma das habilidades do coach é mostrar para o outro o quão bom e o quão potente ele pode ser. O quão bom ele pode se tornar, entende? Uhum. Eu acredito muito nisso. E a gente tem visto o resultado na vida das pessoas que realmente ela fala, nossa, é assim? Ela se surpreende com ela mesma, né? Então, é muito interessante assim, o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento de equipes, até mesmo dos empreendedores, né? Você fica pensando, quando ele pensa que ele atingiu o ápice, que ele não tem mais ideia, que ele não tem, né, mais insights, ele começa no processo deles fala, uau, né? Ainda tem muita coisa para fazer. É muito interessante. O ser humano. Uhum. E em termos de remuneração,
Como que a gente pode pensar se tem uma remuneração Tá. mensal? Porque você trouxe que são projetos, então como que funciona essa parte aí de remuneração para uma profissional com o seu cargo? Então, em média, são contratos, né? Tanto para processos de coach de vida, tá? Como também para o acompanhamento de equipe, como do desenvolvimento de vamos dizer assim, daquele empreendedor, independente da necessidade que ele traz, nós temos um contrato. Mas em média, por exemplo, um contrato de life coaching, ele dura em média 2 meses, 3 meses é uma média de processo de coaching que a gente acompanha, né? E os processos, eles são a partir de R$ 3.000 o processo. O que varia? É a quantidade de pessoas que faz parte da equipe, é a quantidade de processos no sentido, assim, de volume de equipe, porque eu posso ter uma equipe, então eu tenho 10 pessoas naquela equipe. O processo é 1. Mas eu posso ter uma outra empresa que o processo deles são 2 equipes de 10 pessoas. Então, isso também muda o valor do processo. Tem processos de equipes que duram 6 meses. A pessoa já atingiu o objetivo, a gente só dá uma manutenção para ver se está tudo ok, né? E fechou o nosso contrato. A empresa segue. Agora, tem empresas que vai por partes de processo. A gente divide, olha, nós vamos alcançar, nós temos 3 objetivos. Quais nós iremos alcançar primeiro? A gente lista. Então, a primeira parte é 3 meses ou 4 meses. Ok, alcançamos, nos desenvolvemos, vamos para a segunda parte do processo. São, de repente, mais 3 meses. Tem empresas que a gente acaba fechando o ano todo. Isso tudo varia o valor do contrato, né, Lu? Depende a quantidade de pessoas envolvidas, a quantidade de executivos envolvidos. Então, geralmente, assim, os processos começam com 3 meses até 1 ano, né, de desenvolvimento, e os valores são a partir de R$ 3.000. Em média, são esses valores e é esse tempo que demora os processos de coaching. Ok. E acredito que isso seja até mesmo o salário ou a remuneração você que faz. Quanto mais você prospectar, quanto maior o teu nível de entrega, provavelmente venham mais clientes e aí o teu faturamento aumenta. É exatamente isso. Por isso que o profissional do desenvolvimento humano é o empreendedor, né? Porque eu sou a empresa, né? Claro que temos colaboradores, tudo bem, mas assim, o carro-chefe, né? Somos nós que fazemos com que as demais áreas também andem, né? Então a gente faz um planejamento. Por isso que eu digo que somos nós quem fazemos o dinheiro. Porque se eu trabalho, né, então eu tenho uma remuneração. Se eu não trabalho, eu não tenho remuneração. Então, o empreendedorismo na área do desenvolvimento humano é uma das competências, é uma das habilidades que a gente precisa, sim, estar atento, porque é através da nossa coragem, da nossa prospecção, que a gente vai fazendo dinheiro, né? Muitas vezes a gente faz coaching em grupo, né? Então, a quantidade dessas pessoas nos treinamentos de coaching em grupo vai interferir diretamente, né, na minha remuneração. Então, o empreendedorismo, a coragem, a vontade de fazer a diferença na vida das pessoas é algo que a remuneração vem de forma automática. Sabe, Lu? Quando a gente vê, você fala, nossa, tem 20 pessoas no meu treinamento, tem 30 pessoas no meu treinamento, e assim, tem 40 pessoas, porque um fala para o outro, para mim deu certo, para mim funcionou, a ferramenta foi legal. Então, nós somos o empreendedor, né? Nós somos a empresa, e é desse jeito que a gente vai conquistando as remunerações. Tati, muito obrigada pelo seu compartilhar, por trazer para nós essas informações e, quem sabe, inspirar pessoas que tenham a mesma missão, a mesma vocação
que você como uma profissional do desenvolvimento humano. Muito obrigada. Obrigado, Lu. Eu que agradeço a você, né, ao pessoal que te acompanha. É uma alegria falar da profissão, né, porque é tão bom quando a gente fala do que a gente faz, como a gente trabalha. Falar da gente é bom, né? Mas, assim, falar da profissão é algo muito importante. E, para mim, tem um valor imenso. Quero te agradecer, né, por essa oportunidade de estar compartilhando um pouquinho do que a gente faz e como a gente trabalha. Obrigado, Lu. E vocês que nos acompanham, desejamos que vocês também possam encontrar a vocação de vocês para o trabalho. Ou seja, aquela realização que só é possível ser encontrada quando realmente nós entendemos o trabalho como um propósito, como algo que pode transformar não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas também. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! E hoje no cargo... errei! No quadro! Lá atrás tá parecendo aquela bagunça na minha cortina, ou você vai colocar no fundo? Você consegue erguer ela?